Olá, meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a bendita e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida e abençoar também, de igual maneira, esse estudo precioso da Palavra de Deus e também da proposta da Igreja, irmãos, que é relacionado ao breve catecismo de Westminster. Nós estamos estudando a pergunta 58, né? Hoje nós vamos começar a 58. Se assim Deus permitir, eu vou entrar em três questões, né? A 58, a 59 e a 60. São questões bem difíceis relacionadas ao quarto mandamento. Como eu disse no vídeo anterior, o quarto mandamento tem questões muito polêmicas e a nossa ideia, irmãos, não é polemizar mais, mas esclarecer, mostrar a posição que nós seguimos como cristãos, como presbiterianos, mas como servos de Deus acima de tudo, né? Então, que esse vídeo possa edificar a sua vida e muito falar ao seu coração. Então, antes de orar, irmãos, eu queria já dizer as perguntas, né? A pergunta 58 é: que exige o quarto mandamento? A 59 é a seguinte: qual dos 7 dias designou Deus para esse descanso semanal? Então, ele está falando aqui que dia exatamente Deus preordenou para que nós pudéssemos descansar na presença do Senhor. E a pergunta 60, de que modo se deve santificar o domingo, né? Então, essa é uma questão bem séria também, né? Então, que Deus nos ajude a respondermos essas perguntas na presença do Senhor. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante de Deus? Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento na Tua presença, de estudo da Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e que esta questão, ó Deus, o Senhor coloque na nossa vida para que nós possamos nos lembrar de um dia de adoração ao Senhor e que realmente seja um tempo abençoado na Tua presença. Fica com aqueles que me ouvem, com aqueles que me assistem, e que este momento redunde para a honra, glória e louvor do Teu precioso nome. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Então, irmãos, a pergunta 58, ela vai dizer assim, né? O que exige o quarto mandamento? O quarto mandamento exige que consagremos a Deus os tempos determinados em Sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada 7, para ser um dia de santo descanso a Ele dedicado. Então, aqui nós vemos duas passagens, que é Levítico 13:30 e Deuteronômio 5:12, irmãos, que vai nos falar justamente sobre a guarda do sábado, um dia em que você deve separar, consagrar, separar para um fim específico, não é? Também como eu coloquei no vídeo anterior, essa importância de você se desligar das coisas que você fazia habitualmente nos 6 dias, para você adorar a Deus, descansar a mente, descansar o corpo, mas sobretudo adorar o nome do Senhor, né? Então, quando a resposta vai ao encontro disso, irmãos, existe um dia em que nós separamos para as programações, culto, escola dominical, é um dia especial dentre todos os outros. E é por isso que nós temos que separar para esse fim específico e ter essa consagração. Então, ao invés de responder agora a 59, a 60, ela vai muito ao encontro dessa especificação, para deixar cada vez mais claro como nós devemos guardar o dia do Senhor, né? Então, a pergunta 60 vai falar assim: de que modo se deve santificar o domingo? Deve-se santificar o domingo com um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para obras de pura necessidade e misericórdia. Então nós vamos ver aqui depois algumas passagens, irmãos, mas nos mostra que o dia do Senhor que nós temos que guardar deve ser um tempo para santa consagração, onde eu deixo de fazer o meu lazer, as minhas vontades próprias, atividades físicas, necessidades que não são tão necessárias assim, não é? Então,
nós temos que tomar cuidado e nos atentar, irmãos, para essa questão, para que no dia do Senhor nada nos impeça para termos um tempo de adoração sadio, seguro, né? Abençoado por Deus. E essa questão é muito séria, porque muitas vezes nós não nos preparamos para o domingo, chegamos cansados, oferecemos a Deus pela manhã, tanto pela manhã quanto pela noite, apenas o resto, né? E o nosso Deus não pode ser um Deus de resto, ele merece o nosso melhor, e é por isso que nós temos que seguir muito bem, com muita atenção, a orientação do quarto mandamento. Lembra-te do dia de descanso, lembra-te do Shabat, né? E é por isso, irmãos, que nós precisamos aí nos atentar, né? Então quando não era convertido, irmãos, eu tinha a dificuldade eu gostava de jogar futebol aos domingos, né? E quando eu comecei a ir à igreja, isso era muito difícil no começo. Mas hoje eu entendo, irmãos, que esse é um tempo para santa consagração e o futebol não me faz falta nesse dia. Eu tenho tantos outros dias, né? E como é bom você estar na casa do Senhor. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares. Então, irmãos, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa estar na casa do Senhor durante a minha vida, né? Então a gente se encontra nisso, nós temos que aprender a valorizar isso. Uma situação que já aconteceu de alguns adolescentes que eu já pastorei, que às vezes eles gostam de ficar até mais tarde, jogando videogame no sábado à noite, ou até os adultos querendo assistir aquele filmezinho, né? Não tem problema, você até pode, mas tome cuidado, né? Lembra-te, porque no dia seguinte você tem um compromisso precioso. Eu vejo dessa forma, diante do que as perguntas e as respostas nos orientam, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com as recreações, com as ocupações pessoais, né? O texto vai nos falar e nós temos que tomar até cuidado com as nossas conversações. Tem gente que não se desliga do trabalho, não se desliga de um ofício, não se desliga de um lazer, e está falando de futebol, está falando de um monte de coisa no dia do Senhor. Separe as coisas. Eu creio que essas coisas em si não são erradas, mas nós, acima de tudo, temos que ter, olha, um descanso, né? Um santo descanso para a consagração a Deus e pensarmos nas coisas do alto, fortalecermos a nossa vida nesse sentido, né? E dedicarmos o nosso exercício, o nosso tempo, a nossa adoração para a mordomia da adoração ao Senhor, né? Então Deus requer de nós neste mandamento. Eu creio que no domingo, meus irmãos, nós não quebramos quando nós estamos em consagração, separando o nosso tempo para servir, para estar na casa do Senhor, para fazer o trabalho, cantar num coral, pregar a mensagem. Tudo isso é muito importante e nós precisamos nos atentar, né? Então o texto também vai falar de obras de misericórdia. Se alguém precisar se alguém não puder estar na igreja por virtude de alguma necessidade especial, alguém no hospital, uma visita, um irmão que precisa de ajuda, isso é obra de misericórdia. E não é? E o dia do Senhor não vai te prender a isso. Então, esse dia, meus irmãos, além de ser separado para adoração a Deus, nós utilizamos para obras de misericórdia. Tem gente que não pode estar, e nós podemos aí ser bênção, ser luz, ser sal da terra em momentos exclusivos, especiais, né? E excepcionais, como nos ensina a palavra do Senhor. Tem gente que talvez por conta de um trabalho pode não estar no domingo. Aí a gente indica para que ele separe um outro dia, ou também quando ele não estiver em trabalho, que ele possa adorar no domingo, dia de consagração, na presença do Senhor, né? Então tudo isso é muito importante, né? E para responder essa questão, irmãos, né, eu gostaria de ler a passagem que está indicando aqui, que é Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28, Mateus 12, 11 e 12, vai falar assim: Ao que lhe respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito aos sábados fazer o bem, né? Então aqui é a obra de misericórdia. Então disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra.
Marcos capítulo 2, irmãos, vai nos falar a partir do verso 23, irmãos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiam-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é também o Senhor do sábado. Então, meus irmãos, a gente vê aqui que Jesus vai realmente rebater uma guarda legalista do dia do Senhor ou do sábado, né? Talvez você possa se encontrar com pessoas que ficam monitorando o seu dia e na verdade não é isso. Na verdade, uma consideração bíblica do Senhor é: lembra-te do dia de sábado. Não é ficar marcando: olha, você não fez isso, porque o único que cumpriu, na verdade, este mandamento em sua perfeição foi o Senhor Jesus, meus irmãos. E ele aqui está condenando essa guarda legalista, não é? E nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Às vezes tem gente que monitora: não é esse dia, esse é o sábado, é o domingo. A gente não viu a resposta da pergunta 59 ainda, né? Mas nós vemos, meus irmãos, que se a gente fosse resumir a resposta da pergunta 50, da 60, eu diria o seguinte: que nós temos que guardar o dia do Senhor, meus irmãos, deixando de lado qualquer recreação, qualquer lazer, nos desligando das tarefas habituais que nós fazemos nos 6 dias da semana, e também, meus irmãos, separando um tempo para adoração ao Senhor, em alegria e singeleza de coração, né? E acrescentando isso, não uma guarda legalista. Não é porque aquele irmão não foi à igreja domingo que você tem que ficar monitorando. Não é porque você guarda domingo ou sábado que você tem que ficar criticando, né? E falando que um ou outro está errado, né? Eu vou na linha do pastor Augusto Nicodemos, quando ele fala que ele não tem problema, eu também não tenho, quando alguém guarda o sábado ou por uma exceção específica guarda um outro dia da semana, né? Mas quando se trata de uma questão legalista, irmãos, nós precisamos realmente rebater, como nos ensina o Senhor Jesus. Você nunca leu o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Então, irmãos, numa necessidade especial, numa situação excepcional, tem que ficar monitorando não, mas nós temos que realmente, com alegria de coração, estar na casa do Senhor, adorando e não criticando, né, aquele que não pôde vir, né? Então, irmãos, tem situações em que nós nos vemos em dilemas, né? Talvez aquela dona de casa tem que porque tem que cozinhar no domingo. Não é errado em si mesmo, mas já parou para pensar quando você faz isso e atrapalha você de estar com o Senhor? Talvez a palavra que Jesus tenha para você você pode fazer essas coisas, mas você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Entretanto, uma coisa só é necessária, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, irmãos, que nada nos tire o compromisso de estarmos na presença de Deus, de fortalecermos a nossa vida na presença do Senhor, né? E de guardarmos, de consagrarmos esse dia, né? Para nós, eu já vou responder a pergunta 59, é o domingo, irmãos. Para a gente tem um tom especial, e é por isso que esse dia traz um marco dentre todos os outros. O domingo não é igual aos outros, é por isso que nós temos que nos consagrar e realmente voltarmos a nossa vida para a presença do Senhor, né? E agora, irmãos, respondendo à pergunta 59, vai dizer assim: qual dos 7 dias designou Deus para esse descanso semanal? E a resposta é a seguinte: desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal. Então, desde o princípio do mundo até a ressurreição. E desde então, o 1º dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão ou o domingo. Então, irmãos,
nós vamos olhar diante dessa resposta que nós, como cristãos, não é só a IPB, mas as igrejas evangélicas, toda a cristandade na sua maioria vai guardar o domingo, porque elas entendem que o dia da ressurreição foi um marco para a história do Novo Testamento. E não só isso, não só um marco para a história do Novo Testamento, mas também porque você vai ver os apóstolos, você vai ver muitas verdades marcantes relacionadas ao primeiro dia, que é o dia do Senhor, né? Então, deixe-me dar uma explicação aqui na nossa teologia. Nós entendemos, meus irmãos, que muitas questões do Antigo Testamento, elas apontam para o Novo Testamento. Nós cremos que muitas ordenanças, muitas leis e cerimônias apontam para algo maior, assim como o Cordeiro do sacrifício apontou para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, assim como a circuncisão aponta para o batismo no Novo Testamento, com a vinda e ministério do Senhor, como a Páscoa aponta para a ceia. Nós cremos, meus irmãos, que o sábado ele também aponta para algo maior com relação ao Senhor Jesus, né? Então, esse dia, além de ser um marco para nós, ele mostra o descanso da redenção, né? Então ele tem essa representação, essa representatividade na nossa vida. Então, meus irmãos, o domingo é o pleno cumprimento da tipologia que estava presente no quarto mandamento. Então, Jesus ressuscita no primeiro dia. Nós vamos ver muitas bênçãos. Jesus ressuscita no primeiro dia, ele aparece aos discípulos no primeiro dia da semana, que é o domingo. Ele também além de nos mostrar isso, a palavra do Senhor nos mostra que a igreja cristã vai adorar ao Senhor no domingo, como diz Atos 20, versículos 6 e 7. Eu quero ler aqui para vocês depois. 1 Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 2, vai falar sobre levantar coletas, fazer o trabalho ao Senhor no primeiro dia da semana, esse referido trabalho. E também, no primeiro dia da semana, foi que João teve aquela experiência com Jesus na ilha de Pátimos, né? Então, irmãos, nós encontramos passagens, nós não encontramos mais o povo ali no tempo do Novo Testamento, na época dos apóstolos, adorando a Deus no sábado, porque eles entendiam que o primeiro dia tinha essa importância, esse significado por conta da ressurreição do Senhor, né? Então, só lendo as passagens, irmãos, Atos 20, versículos 6 e 7. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Então eles passaram uma semana e no sábado eles não fizeram o culto. Mas olhem o verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então, meus irmãos, Paulo estava pregando a palavra, eles estavam se reunindo com o partir do pão, a ideia de culto, de adoração ao Senhor. 1 Coríntios 16. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então, irmãos, primeiro dia da semana. Apocalipse 1, versículo 10. Achei-me espírito no dia do Senhor, e por detrás, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, meus irmãos, esse dia do Senhor é o dia que marcou a ressurreição de Cristo, né? E que mostra a guarda desse dia pelos apóstolos, que também tem o respaldo, meus irmãos. A nossa doutrina está fundamentada em Cristo Jesus, a pedra angular, mas também no fundamento dos apóstolos e profetas, como nos diz a palavra do Senhor. E é por isso, irmãos, que nós temos essa importância, nós guardamos o domingo. A minha ideia aqui, irmãos, não é falar, olha, adore esse dia. Tem gente que ainda acredita na perpetuidade do sábado, né? Isso não tem dificuldade nenhuma.
mas a gente vai ver mais para frente, nós temos que ser contra essa postura legalista de uma guarda no sábado que não agrada ao Senhor, né? Então Jesus foi ferrenho contra os fariseus que tinha essa questão da guarda legalista. E é por isso, irmãos, que nós precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, separar um tempo para agradar a Deus, para o serviço cristão. Culto é serviço. E é por isso que nós, diante dessa bênção, precisamos dar o nosso melhor ao Senhor. O nosso Deus não merece o resto. Tem um hino que fala assim: morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Então, irmãos, que nós deixemos de lado qualquer tarefa, faça durante a semana, mas quando chegar o dia do Senhor, lembre-se, né? Então, tem gente que acredita na perpetuidade do sábado, mas eu vou na linha do domingo, irmãos, porque nós, como cremos na aliança, nós entendemos que muitas coisas do Antigo Testamento foram sombras, que apontavam para algo real. E assim como muitas coisas tipificaram, né, apontaram para algo maior, eu creio também que o dia do Senhor é o cumprimento da vontade de Deus para a nossa adoração, tá bom? Então, respondendo essas perguntas, meus amados, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer em Cristo Jesus e que este estudo fortaleça o meu e o seu coração. Não é um tempo para nós ficarmos monitorando ninguém, né? Ficarmos criticando. Às vezes eu olho na internet o quanto de debate tem sobre essa questão. Mas se você realmente está separando um dia para adorar ao Senhor, seja o sábado, seja o domingo, ou seja um outro dia que talvez você não pode nem fazer durante o final de semana, que você possa fazê-lo para Deus. Deus realmente olha para você, olha com cuidado para essa questão, mas que nós, meus irmãos, como a gente vai ver na semana que vem, não devemos deixar de fazê-lo. Se você estiver fazendo isso no domingo, você não quebra. Se você estiver fazendo isso em outro dia, você também não quebra. O importante é você descansar. Para nós, meus irmãos, o domingo, para toda a cristandade, para a maioria, nós fazemos no domingo porque nós temos a seguinte certeza: Cristo ressuscitou, aleluia, Ele ressuscitou no primeiro dia, Ele nos deu essa bênção no primeiro dia, a igreja cristã adorou no primeiro dia, né? E nós vemos que esse dia do Senhor é mais do que especial para a igreja cristã. Que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus. No final, irmãos, antes de orar, eu queria deixar o estudo do pastor Ageu, né? O pastor Ageu foi meu professor de seminário e ele também tem uma base boa para contribuir com esse estudo que eu dei. Eu espero que ele possa ser bênção na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por este momento na Tua presença. Te agradecemos pelo estudo da Tua palavra. Também te agradecemos pelo estudo do breve catecismo, que nos norteia quanto ao quarto mandamento. Que possa ser bênção na nossa vida, ó Senhor. Que o Senhor nos fortaleça e que realmente a Tua palavra nos incentive a realmente darmos o nosso melhor para a glória do Teu nome. Que o dia do Senhor seja um dia mais que especial para a vida do Teu povo e que nós possamos, a Deus, engrandecer o Teu nome com a nossa vida. Aceita o nosso culto, a nossa adoração, a nossa vida na Tua presença e recebe a nossa gratidão no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Sim, o crente ele deve guardar o dia do Senhor, mesmo estando na Nova Aliança, no Novo Testamento. Há uma visão equivocada no meio evangélico de que a guarda do domingo ou a guarda de um dia dentre 7 tenha sido algo específico do Antigo Testamento. Por que essa visão é equivocada? Porque quando nós estudamos a teologia bíblica, que mostra que Deus estabeleceu ordens criacionais, isso é, Deus estabeleceu um mandato cultural em que o homem deveria cuidar do jardim, cuidar da terra. Deus estabeleceu um mandato social em que o homem deveria multiplicar-se, estabelecer família. E Deus estabeleceu um mandato espiritual. Dentro desse mandato espiritual é que nós encontramos na palavra, Gênesis 2,
quando Deus fala, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, o fato de Deus ter santificado este dia nos mostra que nós também devemos santificá-lo. A ideia de que Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Essa ideia é utilizada quando o povo de Deus recebe os 10 mandamentos. A base para que nós guardemos um dia, descansemos um dia no final de 6 dias, lá em Êxodo 20, é justamente isso, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Isso é muito claro no Antigo Testamento. O povo então tinha o sétimo dia, o Shabá, que significa descanso, de onde veio a nossa palavra sábado, como aquele dia em que ele consagraria todo o seu descanso a Deus, a dedicação e a consagração a Deus. A grande questão é, no Novo Testamento esse dia foi revogado? Com certeza não. Nós percebemos que no começo do Novo Testamento o povo de Deus continua guardando o dia de descanso, o Shabá, e que quando Jesus Cristo morre e ressuscita, há uma mudança do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Eu repito, depois da ressurreição de Cristo, você não encontra mais a igreja reunindo-se no sétimo dia, mas reunindo-se no primeiro dia. Um dos textos que marcam isso é Atos capítulo 20, versículo 6 e 7. Diz assim o texto, Atos 20, 6. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Note que no versículo 6 nós temos a informação de que eles passaram uma semana ali. Por que eles não se reuniram no sábado? A reunião, que é um culto, eles partiram o pão, Paulo pregou, e foi nesse texto que um jovem chamado Eutico, inclusive no sermão de Paulo caiu, é no primeiro dia da semana que ocorre o culto. Por que houve essa mudança? Por que esses homens de tradição judaica não fizeram o culto no sétimo dia, mas fizeram no primeiro dia da semana? Porque Cristo, que é o Senhor do sábado, e os apóstolos que tinham a sua autoridade emanada, delegada por Cristo, perceberam que a sua ressurreição foi algo tão grande e aí surgiu esta forma de guardar o quarto mandamento, que diz que nós trabalhamos 6 dias e guardamos um, passando a guardá-lo no primeiro dia da semana. O mandamento, como está em Êxodo 20, continua a ser guardado. Nós continuamos trabalhando 6 dias e descansando um dia. E esse dia, pela mudança que a ressurreição de Cristo fez, passa a ser o primeiro dia da semana. Essa é a comprovação bíblica, mas ela pode ser comprovada também na história da igreja cristã. Qual é a recomendação prática para a guarda do domingo, então? O dia do domingo é um dia de descanso, é um dia de devoção e um dia de misericórdia. Então, nós descansamos das nossas obras, nós não trabalhamos no domingo, nós nos devotamos a Deus, indo à igreja em todas as suas atividades, manhã, noite. Note que nós não somos instados a guardar a hora do culto, 1 hora por domingo, nós somos instados a guardar todo o dia. Então, em todas as programações da igreja, nós devemos participar, cultuando ao Senhor. E é um dia, por excelência, para obras de misericórdia, quando nós podemos visitar pessoas, visitar familiares, visitar pessoas que estão necessitadas de oração, do cuidado divino, para guardar bem este dia. Então a ideia não é nós termos uma tabelinha do que pode e não pode ser feito no domingo, mas a ideia é positiva, de nós focarmos os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, para neste dia da semana nós nos concentrarmos, nós buscarmos ao Senhor, nós termos de fato um dia de deleite nas coisas do Senhor, aprendendo a sua palavra, adorando o seu nome, tendo comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Então sim, com certeza, o povo de Deus continua guardando um dia para focar nas obras do Senhor, e esse dia é o domingo.